Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássio e hoje eu vou dar mais uma aula de Química Geral para vocês e vamos falar sobre os estados físicos da matéria e as mudanças desses estados físicos. Eu dividi essa aula em alguns tópicos que vocês vão poder acompanhar aqui, na qual a gente vai dar uma breve introdução do porquê a gente estuda eles, os estados físicos da matéria em si, as mudanças dele, a gente vai analisar em forma de diagrama, que é uma maneira gráfica da gente compreender esses fenômenos. E no final a gente vai dar uma recapitulada e fazer alguns exercícios também, só para vocês fixarem o conteúdo visto na aula de hoje, tudo bem? Vamos lá então comigo. Bom, primeiro, os estados físicos da matéria. Por que a gente estuda eles? Bom, a compreensão do que são os estados físicos e de vários outros fenômenos que estudamos nas ciências exatas é para a gente entender o universo que compõe onde a gente vive. E dessa maneira a gente consegue, compreendendo ele, a gente pode conseguir modelar ele ao nosso dispor. Por isso que a gente consegue tantos avanços na tecnologia que possibilitam melhorias na nossa alimentação, na nossa saúde no dia a dia, comodidade. E nesses casos aqui dos estados físicos da matéria, hoje que a gente vai falar sobre as fases os estados físicos em si, né, que eles são o quê? É o estado que corresponde às fases de agregação dos átomos que compõem a matéria, né? Os átomos ou moléculas. E também intensidade de movimentação deles e também interfere em qual estado essa molécula ou essa substância está. Dessa maneira, conforme se aumenta o grau de agitação desses átomos, a perda dessa agregação de átomos, que a gente vai ver de uma maneira, numa imagem já vocês vão compreender melhor, onde eles se distanciam uns dos outros, mudando assim de estado físico. O contrário também acontece, eles se aproximam também a essa mudança de estado físico, ok? Vamos lá então comigo. E dentro dos estados físicos da matéria que compõem o universo, de uma maneira mais empírica, a gente consegue analisar 3 deles, que são os mais comuns que a gente observa no nosso dia a dia, que são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido é onde os átomos dessas substâncias eles estão de uma maneira muito compacta entre si, formando o que a gente chama de cristalização. Dessa maneira, eles se mantêm de uma maneira bem ordenada e regular, mantendo-se próximos em movimentos bem discretos. E outra característica importante, que vocês vão poder analisar em vários exercícios de vestibular ou de concurso, é que eles possuem forma e volume bem definidos. Guardem bem essa informação. Ou seja, eles não sofrem influência do recipiente em que eles estão em si. Então, se você colocar uma pedra aqui, ela vai se manter naquele mesmo formato de pedra. Vai ter que ter uma ação muito longa do tempo e da natureza ao redor para ela começar a mudar de forma. Que eles são sólidos, são densos, quebradiços, maleáveis e apresentam uma maior resistência a deformações, que foi o que eu falei aqui. A gente pode analisar o exemplo mais clássico, eu acho, para vocês pensarem e assimilarem, é o de um cubo de gelo. Já no estado líquido, essas partículas elas começam a ter um pouco mais de movimentação, de agitação entre elas, que vai começar a desagregar essas moléculas e esses átomos da substância que você está analisando. Que no caso da água, a gente é o estado líquido, onde a gente bebe a água. Das características, lembra que eu falei? As características importantes do estado sólido, que ele possui volume e forma definido. Na água, ela possui volume definido, mas a forma ela vai ter a forma do recipiente em que ela está. Se você colocar água numa jarra, ela vai ter a forma daquela jarra. Se você colocar essa mesma água dentro de uma bacia, ela conserva o seu volume, entretanto ela vai obter a forma da bacia em que ela está inserida. Já o estado gasoso é o estado onde há o maior grau de agitação dessas partículas e desses átomos. Eles estão se movimentando, o estado gasoso assimila ele, por exemplo, ao vapor da água e ao ar que está ao nosso redor, que nós respiramos também. Ele não, ao contrário do sólido, ele não tem uma estrutura definida e muito menos o volume. Então, do sólido ele tem volume definido e forma definida, o líquido já perde a definição, mas mantém o volume. E por último, o estado gasoso perde-se o volume, ele não tem um volume definido e nenhuma forma definida. E essas partículas se movimentam em alta velocidade de maneira muito aleatória, sem qualquer tipo de ordenação. Né? E esses gases, como eu falei, por eles não terem um volume definido, eles podem se comprimir ou se expandir. Se você, por exemplo, colocar um volume de gases numa bexiga, ele tende a ocupar todo o volume daquela bexiga. Se você tentar comprimir aquela bexiga, isso também vai acontecer. Pensa também, para quem vai para a área da saúde, por exemplo, numa seringa. Enche aquela seringa de ar, tampa ela e se você apertar, você consegue comprimir o ar que está presente lá dentro. Ou expandi-lo também. Aqui, como eu falei, de uma maneira mais visual, que vocês podem ver, pense nesse daqui, nesse frasco. Tem um estado sólido, onde as moléculas estão todas bem agregadas e bem perto umas das outras. No estado líquido, elas já começam a ter um pouco mais de agitação.
E por fim, no estado gasoso, elas têm um alto grau de agitação e elas estão se movimentando de maneira desordenada dentro do recipiente que elas estão inseridas. E isso tende a mudar com o aumento da temperatura, né? Quanto mais aumenta a temperatura desses átomos, mais intensos fica a agitação deles, enquanto do gás para o estado gasoso há o aumento das forças intermoleculares, por isso mesmo que eles ficam mais agregados. Como eu falei, a gente estuda principalmente 3 estados físicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso. São os 3 mais empíricos e mais presentes no nosso dia a dia. Mas também existem outros estados, como o plasma, por exemplo, e diversos outros que cientistas do mundo inteiro estudam para tentar trazer aplicações e trazer conforto e bem-estar para a população, de um modo geral, no dia a dia. Como eu falei, principalmente pensando em aplicações para o progresso da sociedade, sempre pensando desse lado. E aqui um exercício de fixação, só para a gente manter bem fixo na cabeça, porque isso é muito importante, cair em diversas provas. Nesse exercício, vou ler aqui para vocês. Complete a tabela com variável ou definido de acordo com as características de cada estado físico dos 3 que a gente analisou. Sólido, líquido, gasoso. A gente dividiu em forma e volume. Então vamos lá. Sólidos. O sólido tem a forma o quê? Definida, como eu falei. A mesma coisa vale para o seu volume. Ele também possui forma e volumes definidos, né? Tenta gravar isso e a gente pensa depois no líquido como intermediário para o gasoso, que já vai ser o contrário, onde ele vai ter forma variável e volume também variável. E o que vai mudar no líquido, por ser um valor um estado intermediário, é que ele possui a sua forma variável, mas o seu volume é bem conservado. Aqui, se vocês quiserem anotar aqui, deixar alguns segundos aqui para vocês verem. Em vermelho aqui, o gabarito. Sólido definido, definido. Líquido, forma variável, volume definido. Já o gasoso, ambos são variáveis. Agora nós vamos falar um pouquinho de mudança de estados físicos. Vem comigo. Bom, como a gente falou, os estados físicos mudam entre si de acordo com o grau de agitação de suas moléculas ou de seus átomos, ok? Aqui, a gente tem como definir o nome dessas mudanças em si, de estado para estado. Isso também é muito importante porque cai em várias provas e também é muito importante para vocês também, como futuros cientistas, médicos, advogados, terem essa noção também de vivência do dia a dia, porque são coisas que acontecem. Eu usei o exemplo da água nos exemplos anteriores exatamente por ser uma coisa aplicada no nosso dia a dia, que às vezes a gente passa despercebido. Vamos lá. Esse é um exercício aqui de muito mais às vezes de lembrar um pouco, porque são palavras que remetem à sua mudança em si, né? Como eu falei, do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão, né? Quando a gente funde alguma coisa, a gente está transformando ela de um sólido para um líquido. Já do líquido, quando vai passar para o gás, a gente chama ele de vaporização. Eu falei, lembra de vapor, gás, vapor, que aí vocês vão conseguir sempre se assimilar essas duas ideias ao conceito. Fazendo agora o inverso, do gás para o líquido, a gente chama de liquefação. Liquefação, líquido, tentem pensar nisso. Alguns lugares vocês podem achar também como condensação, então se acharem esse outro termo condensação, pode também assimilar com liquefação. E de líquido para sólido a gente chama de solidificação, está solidificando, transformando em sólido novamente. Existe uma outra mudança que tira esse intermediário do líquido, que é a passagem do sólido direto para o gasoso, e o contrário também, do gasoso direto para o sólido, que a gente chama de sublimação. Ou em alguns casos também, apenas a mudança do gás para o sólido se chama de ressublimação. Isso acontece, por exemplo, com o que a gente chama de gelo seco, né, que é o gelo de gás carbônico, que é um exemplo bem comum de vocês encontram em vários exercícios ou em vários livros didáticos a respeito. Aqui uma pequena observação, porque na parte da vaporização vocês vão encontrar em alguns lugares onde definir 3 tipos diferentes de vaporização. Que ela vai depender o quê? A evaporação é a passagem lenta e gradual e espontânea de um líquido para gás. Se você deixar, por exemplo, uma poça de água ali, se joga um balde, vai ser uma evaporação, onde a temperatura em que aquela água está, ela é menor do que a temperatura de ebulição da substância em si. A ebulição é quando tem uma passagem forçada, ou seja, tem algum sistema, alguma coisa interferindo ali para evaporar esse líquido, e a gente tem como característica ser forçado e gradual também, onde a temperatura que aquela substância está ali naquele momento, ela se iguala à sua temperatura de ebulição natural. E a calefação, que é a passagem forçada e brusca, onde a temperatura vai ser maior do que a temperatura de ebulição daquela substância. Pense nisso, por exemplo, quando você pinga
uma gota de água em cima de uma chapa de lanche que está extremamente aquecida. Ela ali entra em evaporação quase que instantaneamente, né? Mas nesse caso, essa vaporização, a gente define ela também como calefação. E lembrando que essas características são sempre pensando em temperaturas na pressão de uma atmosfera, né? Agora, a gente analisando essas mudanças num esquema de diagrama, de uma maneira mais gráfica, mais visual, para vocês entenderem que também cai bastante exercícios de vestibular e em qualquer também na escola, seja na faculdade, vocês podem acabar enfrentando isso a depender de onde vocês vão estudar e do curso que vocês forem seguir futuramente. Bom, o que é um diagrama de mudança de estado físico? Nada mais são do que gráficos de temperatura pelo tempo de exposição ao calor que aquela substância está sofrendo. E existando para analisar o aquecimento quanto o resfriamento, né, que a gente também pode achar esses gráficos aqui, esses diagramas também como curvas de aquecimento ou curvas de resfriamento também, são a mesma coisa. E para substâncias puras, uma característica importante, esses diagramas apresentam dois patamares, que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que eu vou mostrar depois para vocês aqui, enquanto que para misturas, esses patamares não existem e são substituídos por o que a gente chama de faixas de fusão e de ebulição, que eu também já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, né? Lembrando, substância pura são aquelas substâncias que são compostas por átomos de um único elemento, como por exemplo o oxigênio que nós respiramos, né, o O2, ou então moléculas de dois elementos. Por exemplo, a água, né, o H2O, que é uma substância composta por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Aqui, esse diagrama aqui que a gente vai analisar é um diagrama de uma mistura, onde ele possui um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito bem definidos, né, que a gente chama de patamares. Como vocês podem analisar aqui, nesses círculozinhos vermelhos, a gente chama de patamar esses dois momentos, e eles são constantes para substâncias puras, sejam elas puras compostas ou puras simples. Já o diagrama de mudança de estado físico para misturas, ele não possui essa temperatura de fusão e ebulição constantes. Ou seja, ela se mantém sempre subindo ou descendo, né, se você está resfriando, por exemplo, mas ela não tem o que a gente chama de patamar, com uma temperatura única, como por exemplo da água é 0 graus Celsius para passar de sólido para líquido, ou 100 graus Celsius para passar de líquido para gasoso, né? No caso aqui, por isso que eu falei que a gente chama de faixas, que é uma variação ali, é um delta de temperatura de ebulição, ou uma delta de temperatura de fusão, que vai ocorrer essa mudança de estado físico, tanto do sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso, e o inverso também. Aí um adendo aqui que eu trago para vocês, é um tipo especial, são dois tipos na verdade, especiais de misturas, que a gente chama, que é a mistura eutética e azeotrópica. O que são essas misturas? Elas são misturas que a gente chama de especiais porque elas adquirem algumas características, alguns comportamentos de substâncias puras, no que tange à mudança de estado físico. Um exemplo bem comum do nosso dia a dia é o álcool que a gente compra em supermercados também, ou a solda que a gente usa para soldar ferro, soldar placa eletrônica, tudo bem? Bom, o que diferencia a eutética da azeotrópica? A eutética é quando uma mistura se comporta como uma substância pura durante a fusão, ou seja, a sua passagem do estado sólido para o líquido. Já a azeotrópica é quando essa mistura adquire a característica de uma substância pura na passagem do líquido para o gasoso, né, durante a sua ebulição. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês estejam entendendo. Agora a gente vai finalizando aqui a aula para a gente fazer alguns exercícios e a gente recapitula também no final tudo que a gente viu desde então. Exercícios. Pensando em exercícios de vestibular, que eu acho que talvez seja o que a maioria de vocês vão fazer em algum momento da vida, ou para quem ainda está no ensino médio também, costuma se cair muitos exercícios voltados para essa fase da nossa vida, né, de tentar entrar na universidade ou tentar passar no concurso público também. Então eu trouxe aqui um exercício mais cara de Enem ou cara de provas como o Unesp, e um exercício aqui que também tem uma característica um pouco de Enem, de você conseguir compreender alguns conceitos ali, entender, mas que é voltado para quem quer carreira militar. O exercício 1. O ponto de fusão do cobre é igual a 1083 graus Celsius. Anota essa informação. E o seu ponto de ebulição é de 2310 graus Celsius. Guarda essa outra informação também. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre
em 200 graus Celsius, 100 graus Celsius, 1000 graus Celsius e 2500 graus Celsius respectivamente. A minha dica para vocês: peguem essas temperaturas, coloquem elas ladinho uma da outra, façam um risco dividindo elas e vá lá e compare cada uma delas. A primeira está abaixo ou acima da temperatura de ebulição e difusão. Aí você vê ali, por exemplo, dos 20 graus Celsius está muito abaixo da temperatura de fusão do cobre, que é de 1083, né? Ele é um metal. Então nesse momento o cobre ainda está em estado sólido, me desculpe. Próxima temperatura, 100 graus Celsius, ainda está muito distante do seu ponto de fusão, né? Que é de 1083, então ele ainda está em estado sólido. Próxima temperatura, vamos lá, 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius está próximo, mas ainda não está acima do seu ponto de fusão, então ele mantém no seu estado sólido. 2500 graus Celsius, né, a quarta temperatura. Ele já está acima do seu ponto de fusão, então ele pode estar em estado líquido. Mas se você depois analisar a temperatura de ebulição também, ou o ponto de ebulição, vai ver que também está acima, e que o ponto de ebulição do cobre é de 2310 graus Celsius, a gente está falando de 2500, então ele já passou inclusive do seu estado líquido para o gasoso. Então, concluindo aqui, a gente tem que essa última etapa, o cobre já está na sua forma de gás. Então vamos lembrar, primeira a gente conseguiu compreender que estava em estado sólido ainda, na segunda também concluímos que está no estado sólido, na terceira também, e enquanto na quarta a gente viu que ele já passou para o estado gasoso inclusive, né, passando tanto do ponto de fusão quanto do ponto de ebulição. Então vamos procurar alguma alternativa aqui que tenha as três primeiras etapas em sólido e a última em gasoso. Vamos ver, sólido, líquido, sólido, líquido, gasoso na A. Não, em nenhum momento ele está no estado líquido. Sólido. Não, a gente viu que na quarta etapa ele já estava ali no seu estado gasoso, né? Na C, sólido, gasoso. Pode ser essa. Vamos ver se tem alguma outra alternativa que pode ter algum erro também nas alternativas. Então vamos lá. Na alternativa D, sólido, líquido, né? Já vimos que ele não está em estado líquido ao final dessas etapas. E já na alternativa E, sólido, líquido, já poderíamos também excluir por aí, mas vamos terminar de ler. Líquido e gasoso. Não, né, pessoal? A gente já viu que em nenhum desses momentos ele está no seu estado líquido. Então a gente fica com a alternativa C, que é onde ele está no estado sólido, né, a 20 graus Celsius, a 100 graus Celsius, a 1000 graus Celsius e a 2500 graus Celsius ele está no seu estado de gás, né, gasoso. Aqui o gabarito para vocês observarem também, tranquilos? Próximo exercício, vem comigo aqui. Vamos lá, o exercício da Escola de Aprendizes Marinheiros, né, a EAM. Considere os fenômenos cotidianos apresentados a seguir. Evento A. Uma bolinha de naftalina esquecida no guarda-roupas. Naftalina é um exemplo clássico que vocês vão encontrar de substância que sublima. Quase toda questão, quando fala de naftalina, que vocês encontrarem em algum vestibular ou até mesmo em livros didáticos, vai correlacionar ela ao fenômeno de sublimação ou ressublimação. Ela é aquela bolinha que vocês geralmente veem dentro de malas, bolsas e tudo mais, que vem num saquinho branco. Tem que tomar cuidado de não ingerir, porque ela é tóxica. E com o tempo, do nada, vocês percebem que só tem o saquinho. Por quê? Porque ela entrou em estado de sublimação, ela passou do seu estado sólido para o gás. Evento 2. Um pote contendo água colocado no congelador. Evento 3. Uma toalha molhada estendida no varal. E evento 4. O derretimento de uma bola de sorvete. Supondo que cada caso seja observado por tempo bastante para que todos evidenciem alterações na matéria, marque a opção que relaciona corretamente o fenômeno ao nome da mudança de estado físico. Bom, o primeiro já deixei fácil para vocês aqui, que eu já correlacionei naftalina com sublimação, que é um exemplo bem clássico que vocês encontraram. Eu falei do gelo seco, mas também em outros lugares vão falar muito da naftalina, e em alguns casos vocês podem encontrar falando do iodo, né, que são 3 exemplos bem comuns de se encontrar em livros didáticos quando falar sobre sublimação. Então já deixei aqui fácil para vocês o fenômeno 1. O fenômeno evento 2, um pote contendo água colocado no congelador. Bom, se você coloca uma água no congelador, vai querer fazer um cubo de gelo para você colocar no seu suco depois para beber na hora do almoço, você está querendo formar um cubo de gelo. Você está no estado líquido e vai se solidificar. Então, tranquilo também. O fenômeno 3, uma toalha molhada estendida no varal. É importante essa parte estar molhada, porque se você coloca uma toalha seca, ela não tem o que evaporar dali, necessariamente. Então a gente coloca a toalha no varal para o quê? Uma toalha molhada após banho no varal. Para a gente secar ela e poder usar ela
de uma maneira mais confortável depois, né? Então você quer que a água esteja ali, ela evapore. Então a gente já sabe que a 3 também vai ser evaporação, alguma coisa nesse sentido. Ele pode de repente colocar ali aquelas outras 3 variações ali para confundir o pessoal. E o quarto fenômeno, que é o derretimento de uma bola de sorvete, né? A gente lembrou que quando você quer passar algo do sólido para o líquido, você quer fundir aquela substância, né? Então é um fenômeno de fusão aqui. Então vamos lá, pessoal. No fenômeno 1, procurando as alternativas ali. A gente quer a alternativa que fala de sublimação. Vamos lá. A 1 fala que seria evaporação. Não é. A segunda, sublimação. Pode ser essa, mas vamos ver o resto aqui. A terceira, fusão. Também não. A quarta, sublimação de novo. Então já ficamos, por exemplo, com B ou D. E a alternativa E, evaporação. Então também não vai se encaixar. Então vamos falar de novo. Sublimação, então a gente fica com a alternativa B e D. Então a gente já pode riscar as outras ali e partir para o segundo evento, que era um pote contendo água no congelador, que a gente quer o quê? Solidificar aquela água. Então, alternativa B, congelamento. Não é um nome oficial, né? Muita gente às vezes a gente pode falar isso para o dia a dia, mas pode ser uma pegadinha isso aqui exatamente para o pessoal confundir. Na alternativa D, solidificação, já sei o nome oficial, mas vamos fazer o próximo passo para ver exatamente se o exercício não tem mais nenhuma pegadinha. 3. Evaporação, que é da água molhada estendida no varal. Na alternativa B e na D fala evaporação para o fenômeno 3. Então tem que ir até a última etapa. O derretimento de uma bola de sorvete, que a gente lembrou lá do começo, que é o que? A fusão, né? Você quer passar algo de um sólido para um líquido, você quer fundir ele. Aqui fala liquefação. Então não, né? Então a gente fica com a alternativa D. 1. Sublimação. 2. Solidificação, que é o pote contendo água colocado no congelador. O 3, a toalha molhada, estendida no varal. Você quer que aquela água evapore para você usar novamente depois. E por fim a fusão, que é o derretimento do sorvete que estava no estado sólido para o líquido. Ou se você pode, por exemplo, para metalurgia, fundir alguns compostos minerais, ferros, para você obter ele no estado líquido, para você poder trabalhar com ele, transformar ele em outros materiais, num formato específico e tudo mais. Vamos lá. Eu falei a alternativa aqui, dei para vocês, tudo bem? Bom, para finalizar, vamos só recapitular rapidão o que a gente falou ao longo dessa aula. Que primeiro, estados físicos da matéria corresponde ao quê? A agregação e o estado de agitação, né, a intensidade do movimento dos átomos e das partículas. Existem 3 tipos principais, que é o sólido, onde temos forma e volume definidos, líquido, onde temos forma variável, mas o volume ainda se mantém definido, e por último gasoso, que tem forma e volume variáveis. Primeiro, depois a gente falou sobre as mudanças de estado físico, né? Cada mudança de estado físico, seja de sólido para líquido, de líquido para gasoso, vice-versa, e também de sólido para gasoso direto e de gasoso para líquido, ou de gasoso para sólido, eles têm alguns nomes bem parecidos com a ideia do conceito mesmo. As mudanças de estado físico, né? Os diagramas, que é uma maneira gráfica da gente analisar como está ocorrendo aquilo dali, e também como a gente quer descobrir as características de uma substância que a gente está analisando, para saber se ela é uma substância pura, se ela é uma mistura, se ela é uma substância, se ela é uma mistura especial, né, seja azeotrópica ou eutética. Então a gente consegue ali, a partir dessa análise gráfica, daquela imagem ali, você consegue definir essas características dela, né? E que foi o diagrama de substâncias puras, que tem temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, enquanto que diagramas para misturas têm uma faixa de temperatura de fusão e uma faixa de temperatura de ebulição, né? E a azeotrópica e eutética é que tem uma característica na fusão de substância pura, enquanto na outra característica está no ponto de ebulição para ser uma substância pura. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, tenham ótimos estudos e até a próxima aula, pessoal.